Eu nasci cá em Paradela. Os seus pais eram de cá? Eram, sim, os dois. Mas os meus pais, graças a Deus, não nos deixaram passar fome. Tiveram muitos filhos. Tive 11 filhos. 7 raparigas e 4 rapazes. Tínhamos vacas, tínhamos ovelhas. Um ia com as vacas, outro ia com o gado. E meu pai também, para nos governar, também ia ao contrabando para a Espanha, nessa altura, é como se vivia. Estive em Barcelona, foi com 21 anos para lá, estive em Barcelona 4 anos. Depois veio a minha irmã dali mais a um ano, foi uma minha irmã mais para lá, estivemos lá. Ela esteve 3 e eu 4. Depois viemos de férias, o meu irmão estava na França. Disse-nos que ganhávamos muito pouco na Espanha, que fôssemos para a França, que se ganhava mais dinheiro. E então fomos buscar as nossas coisas e eu digo à minha irmã, patrões como estes não sei se nós voltaremos a arranjar. Pagaram-nos o mês, estivemos cá de férias e ainda nos deram o subsídio de férias. Pagaram-nos o mês 2 vezes, porque ali era o Natal e eu trabalhava numa casa. Tinha 3 meninos para aturar e a patroa e o patrão fazia-lhe comer e lavava-lhe a roupa e tratava-lhe da casa. Era uma dona de casa. E a minha irmã também era igual. Mas olha, era como se fossem famílias. Mas como é que arranjaram esse contacto? Já sabiam quando foram daqui? Já. Também fomos sem ninguém saber. E que não nos apanhassem nem os de cá nem os de lá. Pois fomos daqui, foi o meu pai e fomos mais outra rapariga de cá que se chamava Adelina. Foi comigo e fomos as duas já tinham os patrões arranjados lá, umas pessoas. E o meu pai e o pai dela foram-nos levar a Brandilanes. E de Brandilanes dormimos lá com a pessoa que tinha os filhos já em Barcelona. E depois fomos de comboio até Barcelona. E depois fomos para a casa dos filhos. Tivemos lá um dia. Depois a filha foi-nos levar à casa dessas pessoas. E pronto, ficámos lá. Ficámos lá a dormir, era um andar em cima e outro em baixo, mas eram irmãos. E eu era muito medunca, sempre fui, e digo-lhe assim, nós poderíamos dormir juntas. Disse, sim, podem. Depois dormíamos as duas juntas. Ela morava em baixo, eu morava em cima, depois tinha a chave de manhã. Ela ia para baixo, eu ficava em cima, mas as noites era sempre. E se íamos a lavar, depois tinha um andar em cima e lavávamos lá. Quando ia uma e a outra, para estarmos juntas sempre lá. E depois ela arranjou um rapaz, casou-se e depois levei a minha irmã para lá. Ficámos lá as duas, os 4 anos. E depois o meu irmão disse que fôssemos para a França, que ganhávamos mais, levou-nos. Para a França já levávamos também para uma casa a trabalhar. Já levávamos o passaporte. Levávamos o passaporte que tínhamos de Espanha, mas deixavam-nos passar por um mês. Dizíamos que íamos de férias, deixavam-nos passar. E depois eu fui com uma minha cunhada para lá, para a casa dela, que precisavam lá de mais de uma, porque tinha uma menina pequenina e eu gostava muito dos meninos. E pronto, de que viram que gostava de um menino, já fiquei lá sempre. Fiquei lá sempre. O meu irmão foi para Toulouse, a minha cunhada fomos para como é que se chama? Lenterre. Nós fomos para Lenterre. E ficámos então as duas na mesma casa. Eu sabia falar o francês. Pois, o meu irmão tive um acidente na França. Tive um acidente dia 11 de... O dia de São Martinho, que eles chamam cá. Novembro? Sim. O meu irmão trabalhava com uma palhadeira. A levar terra. E se pudesse levar 3, enquanto um levava 2, ele levava 3. E foi neste dia. Depois tive um acidente e a palhadeira virou-se, caiu em cima dele e esmagou-lo, não morreu logo, mas esmagou-lhe o fígado e depois ainda durou um mês. E depois viemos com ele. Estava já, quando morreu e se despacharam os papéis, aquilo tudo, viemos as duas e a esposa com ele, e viemos para Portugal e eu disse que não queria voltar para a França e não voltei. Fiquei cá. Tinha a minha ideia, digo assim, agora vou para lá, compro uma máquina que já tenho dinheiro, já tinha esses 25 anos, tenho dinheiro, vou comprar uma máquina, vou de costura, vou aprender e vou de costura. Os passaportes depois já nos os fizeram. Quando lá estavam? Sim. Eu vim por Quintanilha.
e trazia o passaporte. E tiraram-me o passaporte. Em Quintanilha meteram no caixote do lixo. Não me deram. Tiraram com ele. E depois disse que tinha que ir ao Porto. Foi ao Porto e fiz o passaporte. Mas a minha irmã já não precisou, no outro ano. Já lhe deram o passaporte, já não precisou de ir a lado nenhum, mas eu fui ao Porto. Ainda esteve lá 3 dias, eu sozinha. Sei lá, agora já nem me lembro já o que fiz. Claro, isso eu nem queria ficar lá. Estava habituadinha a estar com os meus irmãos e com o meu pai e a minha mãe, quanto chorei. Eu digo no fim do... Olha o dinheiro ali, Silvestre. Eu digo assim, no fim do mês, aqui, tenho dinheiro para pagar o bilhete, já me voltei para Portugal, não quero cá estar. Mas depois, quando recebi o dinheiro, já tinha passado um mês. Já tinha passado um mês e digo assim, olha, nunca vi tanto dinheiro como tenho, já não vou embora, pronto, já fiquei lá. Já fiquei contente. Fiquei contente, pronto, ainda ganhei naquela altura, trouxe 130 mil pesetas quando vim para cá. Sim. Foi trocá-las, deram-me 45 contos. Naquela altura tinha eu 25 anos. Vou fazer 73. Faziam-me uma casa como esta, com aquele dinheirinho, se eu quisesse, com as chaves na mão. Só que eu meti o dinheiro no banco, pronto, já não fiz nada. Para ir lá, para ser costureira lá, não, aqui. Aqui. Então, e depois o que é que fez quando regressou, então? Mas depois, quando regressei, fiquei com a minha mãe em casa, fazíamos lavoura e no tempo livre fazia costura. Porque como havia muita gente de cá na França, eu naquela altura ganhava muito dinheiro aqui. Com a costura? Com a costura. Eu não precisava de ir para a França nem para lado nenhum. Ganhava bom dinheiro. E sempre... Vendia aqui para quem? Olha, aquelas que vinham da França. No mês de agosto eu trabalhava de dia e de noite. E depois havia ainda muita gente na aldeia. Trabalhava para as pessoas da aldeia, porque naquela altura não vinha tanta roupa feita. Havia aqui uma senhora que era tendeira, tinha muita roupa, tinha umas 100 peças à venda. E iam lá comprar e depois nunca me faltou o que fazer. Nunca.